Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui na Grombone Cidadania e é um prazer estar de volta aqui com conhecimento, informação, enfim, a gente adora fazer live para vocês e principalmente a live de hoje. Eu estou muito empolgada e muito feliz porque nós vamos ter uma convidada muito especial que trabalha com praticamente planejamento e mudança do Brasil para a Europa, do Brasil para a Itália. Então, gente, vai ser sensacional. Vocês já podem começar a mandar as perguntas aqui na nossa caixinha, naquele ponto de interrogação, para que a gente possa fazer essas perguntas, tirar as dúvidas, curiosidades, porque é um assunto que eu tenho certeza que tem muita gente curiosa, que é saber, Amanda, como que eu vou me planejar para sair do meu país? Eu tenho filhos, como é que eu vou matricular esses filhos na escola? Quando eu chegar à Itália, quais são os documentos que eu vou ter que providenciar para estar legalmente, ter acesso à saúde, educação, a tudo? Tudo isso nós vamos falar com a nossa convidada e eu já vou chamar ela. Por quê? Porque eu não quero demorar, tá? Pra gente o quê? Porque senão a gente vai perdendo tempo, certo? Então eu vou convidar aqui, ó, a Juliane Toniolo. Onde está você? Aí. Agora sim! Você tá me ouvindo? Deu certo. Meu Deus do céu! Que coisa! Pronto. Eu só tô te ouvindo bem baixinho. Você tá me ouvindo bem? O pessoal tá ouvindo? Super bem. É? Sim. Ai, que bom. Bom, então o meu que tá baixinho mesmo, mas não tem problema. Gente, sejam todos bem-vindos então à nossa live. Que sensacional, Juliane. Obrigado mais uma vez por você aceitar esse convite, para estar compartilhando, né, aquilo que você tem de experiência em mudança, né? Porque, gente, vamos falar a verdade, não é fácil. Não é fácil. Pelo amor de Deus. Então, Ju, eu quero primeiro que você se apresente para o pessoal e aí depois a gente já vai interagindo com as perguntas que, nossa, a gente recebeu muitas durante a semana. Manda ver. Legal. Então tá. Bom, gente, muito prazer. Eu sou Juliane Toniolo. Eu sou empresária, mãe, escritora, esposa. Aqui a gente faz de tudo um pouco como uma boa colérica sanguínea, né? Que não para quieta. E faz, não, nem me fala. Verdade. Eu moro aqui na Itália, vão fazer 8 anos e eu imigrei com a minha família em 2016, onde começou o nosso processo de imigração, que meu esposo fez o reconhecimento da cidadania italiana e a gente decidiu morar aqui na Itália. Então, acaba que a gente vai ganhando experiência em diversas áreas, por ter contato, né, com muita gente. Então, em 2021 eu escrevi um livro contando um pouquinho da nossa imigração e o processo, né, que a gente passou. E hoje eu atuo como mentora de famílias que querem imigrar para a Itália, fazendo todo o planejamento de mudança. Estamos já na turma 6. E isso é muito legal. Nossa, que então, massa. Muito obrigada, viu, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com os teus seguidores, poder sanar dúvidas, porque eu sei que são muitas, principalmente quando são famílias, querem saber sobre a escola, né? Principalmente, então, né? Sim. Bora lá. Ai, que bom! E, pessoal, antes da gente começar, só quero reforçar aqui para a Ju e para vocês também, que eu fiz isso, né, lá em 2017. A Ju fez 1 ano antes que eu, mas assim, não é fácil sair. Eu saí com uma filha de 1 aninho, assim, para fazer meu reconhecimento de cidadania italiana. E olha que loucura, hoje eu trabalho com isso, mas nem imaginava na época, porque a coisa foi acontecendo, eu fui gostando, eu fui me apaixonando por essa coisa de pesquisa, da pesquisa puxou para a busca e hoje a gente faz o processo todo. Mas é muito... Ai, vou falar complicado, vai. Você chegar, não ter nada assim. Eu só tinha como referência a minha assessora na época, mas o restante é tudo novo, tudo você tem que se acostumar, nada você sabe onde que fica, como que as coisas funcionam. Então, nossa, é assim, se eu tivesse lá atrás alguém que fizesse esse tipo de trabalho, ou ajudasse pelo menos a gente assim, a entender tudo como funciona, quando você chega, é outra coisa, porque a gente teve que aprender na marra, né? Assim, as coisas é tudo assim, sofrida.
você vai no embalo, mas assim, você fala, nossa, gente, se eu tivesse alguém, como é que teria sido, né? Então é isso que nós vamos falar, pessoal que está aqui nos acompanhando. Então, bora lá para as primeiras perguntas. Juliana, vamos lá. Ó, qual seria a maior dificuldade de uma família quando ela pretende deixar o país e morar na Itália? O que elas enfrentam? Assim, o que você tem percebido durante todo esse tempo de mentoria e atendimento com as famílias? Bom, o primeiro passo é deixar a família do Brasil. Esse, sem dúvida alguma, é o top 5 de situações que geram um desconforto grande, né, das pessoas. E, em segundo lugar, desapegar das suas coisas. Nossa. Então, isso também tem sido um desafio a ser trabalhado, porque... E na minha visão é justo, né? Porque, afinal de contas, a gente trabalha anos para conquistar tudo aquilo e, de repente, você resolve ter uma outra experiência e aí você diz, peraí, agora eu vou deixar, né, para trás tudo aquilo que eu construí com tanto sacrifício e tanto esforço. Então, hoje na mentoria eu trabalho muito isso com os meus mentorados, porque essa dificuldade de deixar a família no Brasil, mais a dificuldade de desapegar, traz tanta ansiedade no coração deles, que quando chega aqui, a tendência de olhar para essas duas coisas que são muito importantes, né? Uma coisa é toda a sua família, as pessoas que você ama, outra toda a sua história. Exato. Né? Que você deixa isso para trás. Na verdade, você vai aplicar os conceitos nesse futuro, nesse presente e futuro, né? Mas muitas coisas do passado você vai ter que deixar. E aí, nesse desafio de próximos passos, eu vejo que as pessoas se confundem muito e acabam só olhando para trás e deixam de viver esse algo novo, esse presente e prospectar para o seu futuro, né? Porque é que muitas uma vezes quebra, né? É uma quebra porque não passa, às vezes nem passa na cabeça da pessoa, tipo, eu vou trazer os meus pais aqui para passar um tempo comigo. Não, ela fala, eu queria estar lá com os meus pais, né? Então, e assim, não é um julgamento, tá, pessoal? Mas esses são fatores que realmente são os que mais atrapalham uma família no momento de migrar. Até porque você chega aqui sem rede de apoio. Então, não tem casa da vovó para deixar o filhinho, não tem almoço de domingo com a família. Nossa. É você, o seu tempero, o seu marido e a Exato. sua prole por um bom tempo, né? Por um bom tempo. Nossa, você falou uma coisa que toda vez que eu compartilho também essa história, né, dessa mudança que a gente fez, que a minha família me chamou de louca na época, eu e meu marido, que a gente era assim, fora de testa, né? Porque falou, como assim uma menina de 1 ano, você não conhece nem, como assim? Enfim, e é o que você disse, a gente tinha uma vida construída lá. Eu era jornalista, trabalhei 15 anos em televisão, em grandes emissoras, em vários estados, e meus pais viraram para mim, estávamos construindo uma casa, vendemos a casa, nunca entramos na casa, nunca dormimos uma noite na casa, que é aquela casa dos sonhos, que não sei o quê. Não, filho, a gente virou e falou, não, nós vamos vender. Eu falei, como assim vocês vão vender? Não, nós vamos vender casa, nós vamos vender carro, nós vamos vender roupa, nós vamos vender os móveis. Mas esse desapego não foi fácil. Fala assim, eu era muito que essa coisa, nossa, mas o sofá que eu demorei tanto para comprar porque eu queria desse jeito. O meu som. Então assim, quando eu me vi nessa situação, mas eu queria tanto vir embora, era uma vontade tão grande, gente, e eu acho que é isso também, né, Juliana? A gente tem que focar. O que você quer? Você quer uma vida diferente, você quer qualidade, você quer acesso às coisas, você quer poder viajar com a sua família mais vezes? Então era isso que a gente focava. Porque a minha prima virou para mim e falou assim, nossa, eu não teria coragem de ter esse desapego que você está tendo. Ela falou, porque assim, eu acho que eu não consigo. E minha prima nunca saiu da cidade do interior de São Paulo, nunca saiu para fora do Brasil para fazer uma viagem, nada, sempre ali. Então ela olhou para mim e falou, meu Deus, que desapego. E é o que você falou, a gente tem que quebrar isso. E não é fácil, gente. Não é fácil, tem que ser trabalhado muito bem, né, Juliana? Sem dúvida. Tem que ser trabalhado. Ai, Jesus. Ótimo. E os maiores desafios burocráticos das famílias quando elas chegam à Itália? Que a Itália é burocrática? Na verdade, para você dar início à tua vida, você precisa aqui da residência. Então, já começa por aí o principal desafio, né? De você conseguir conquistar o teu cantinho.
Aí depois disso, que começa a desenrolar toda a documentação, né? Todos os próximos passos, Sim, precisa de muitas doses de paciência, porque tudo é lento. Algumas sim, regiões as coisas acontecem mais rápido, outras menos. E você tem que ter esse preparo psicológico para saber que piano piano isso você aí. vai construindo as coisas, né? A gente vem de uma modalidade ligada a 220 do Brasil. E aí, quando Sim. você chega aqui na Itália, você se depara com essa nova realidade, onde as coisas são construídas devagar, aonde você vai no Comune para fazer um agendamento para depois, no outra vez, você realmente conseguir fazer o que você necessita. Coisas que a nossa mente já diz assim, nossa, mas é tão mais fácil, já papum, resolve, acabou o Exato. problema, Já tô né? aqui. Já estou aqui, já resolvo. Então, uma alma viva no lugar, a pessoa fala: não, vamos marcar um horário para você voltar daqui uma semana. Não, mas a senhora não pode me atender agora, tipo, não tem ninguém. Não, eu não posso, né? Então, a gente precisa se preparar para É, lidar com essas situações, visto que a gente chega muito carregado, né, de toda a energia, tipo, vamos resolver tudo e é. tal. De repente, breca aqui, breca ali, breca lá. Daí são doses de frustração que você vai adquirindo também ao longo desse caminho. Então, precisa se preparar e saber que você está vindo para uma nação onde culturalmente funciona assim. E que esse vai ser um grande desafio para os ansiosos, Sim, né? Quem é muito exato. ansioso vai se deparar com esse grande desafio. Então, é respirar fundo, dar aquela acalmada, entender que é você que está aqui, é você que precisa da Itália, não é a Itália que precisa de você. Isso. E aí você ter paciência para dar o andamento aos próximos passos. E Juliane, disso daí, você acha que vai, pela sua experiência, quanto tempo para as pessoas entenderem tudo isso? Quanto tempo leva para elas se prepararem e terem em mente, assim, isso mesmo que você falou, peraí, então eu tenho que imaginar que a Itália é assim, e eu tenho que ter essa paciência, e eu tenho que me desprender de, assim, quanto mais ou menos a gente poderia falar? Um ano, ou um ano é pouco? Depende da pessoa, claro. Sim. Na verdade, quanto antes você, dentro da minha metodologia, quanto antes você começar a se planejar, melhor. Porque às vezes Uhum, uma família tem uma realidade que vai precisar vender o seu imóvel para poder isso. adquirir recursos financeiros para depois poder viver a imigração. Uhum, Será que um ano esse imóvel vai ser vendido ou ele é. precisa de pelo menos ter ali uns 3 anos para que tudo isso aconteça? Entende? Uhum. Então não tem muito como. Eu gosto de dizer, quanto antes você começar a se planejar, melhor, porque aí você absorve toda a informação e você tem tempo para ir dando o check, sabe? Exato. Naquela lista infinita de coisas que Imensa. precisam ser realizadas. Às vezes você ainda precisa estar na dependência de uma documentação que você não sabe se vai demorar 6 meses, um ano, 2 meses ou amanhã ela vai chegar. Sim. Às vezes você está ainda em processo de reconhecimento de cidadania. Quantas pessoas que eu já vi ainda esperando o trânsito julgado já querer colocar o pé na Itália e Mas a coisa muitos. ainda demorar um pouco mais, porque assim, são situações que eu falo para os meus alunos. Quando você se depara com algo ao qual você não tem controle da situação, porque aquilo não depende de você, para, respira e espera. Por quê? Porque um órgão público italiano, que tipo de controle que você tem? Zero. Nenhum. Um Nenhum. comune italiano, que tipo de controle que você tem? Zero, Uhum. né? Então, E tem que assim, andar como eles andam, né? Conforme a música deles. exatamente. Então, assim, já foi o tempo em que vou me jogar e ver o que dá. É, é muito É perigoso, né, muito Juliane? perigoso. Principalmente a Nossa. gente que trata de famílias, né? Aí sim é muito perigoso realmente a gente hoje fazer isso com os nossos filhos, né? Eu digo Exato. para os meus alunos assim: se você não dá valor para a tua vida, beleza, isso é um problema teu, você é adulto. Agora, dê Isso. valor para os teus filhos que ainda não amadureceram, que Muitas ainda vezes tem não uma vida entende, pela nem entendem, frente. né? Não entende, tem uma vida pela frente, então, por Sim, eles, né? com certeza. Bruno, você está perguntando se ela vai ficar gravada? Com certeza vai ficar gravada a live, viu? Fique tranquilo. Se você tiver que sair depois, rever ela depois, não fique
desesperado e nem preocupado. Show! Ju, você consegue nos dizer quais são os documentos essenciais que nós precisamos para a Itália, que as pessoas precisam trazer do Brasil? Bom, essa foi inclusive a minha primeira aula de mentoria. Ah! Que eu dei essa semana, dia 10, foi o primeiro encontro com os alunos da nova turma, e eu já gosto Olha. de trazer essas etapas do processo, porque muitas delas, às vezes, ainda precisa ir atrás de documentação, né? Mas, com certeza, primeira coisa, você rever todos os seus documentos brasileiros, né? RG, CPF, carteira de motorista, passaporte, ver se está tudo válido. Né? Ótimo. Verificar a validade disso e se planejar para um eventual renovo, se caso bater, né, com as situações da tua mudança. Principalmente nos dias de hoje, carteira de motorista. Sim. Porque com essas vias aí, de acordo acontecendo ou não, saiba que vai ter um processo aqui na Itália que você vai ter que viver antes, residência, para daí depois poder acessar o acordo. Então, tipo, se a carteira tiver com 6 meses de validade, fatalmente você terá que retornar ao Brasil para refazer essa carteira antes de poder fazer a conversão, né? Porque eles acham que eles não renovam, né, com tanto tempo assim. Não renovam. Então, assim, é importante verificar primeiramente isso. Ah, Juliane, mas por que verificar RG e CPF? Porque se você, porventura, precisar ir ao consulado brasileiro para fazer uma procuração, fazer algum tipo de documento especial por alguma situação que precisa resolver no Brasil, você precisa estar com os seus documentos brasileiros válidos. Exato. Porque se ele não estiver válido, você vai ter complicação, né? Título de eleitor também, né? Ai, meu Deus. Título de eleitor, verificar isso. Tanto a carteira de motorista quanto o título de eleitor, você ter o e-título e a ECNH, né? Porque na conversão eles retêm a carteira de motorista. Sim, e aí você fica sem, você daí vai poder dirigir no Brasil com a tua carteira italiana como turista. Exato, como estrangeiro. Eu aconselho também fazer a PID, porque se você vier alugar um veículo aqui, muitas das agências de locação hoje só aceitam carteira internacional para quem é estrangeiro, tá? Algumas precisam da carteira traduzida e apostilada, outros da PID, então eu sempre aconselho trazer os dois. A documentação italiana, se possível, já trazer em ordem, certidão de nascimento das crianças, casamento transcrito. Isso tudo é importante para os primeiros passos aqui, porque você apresentando essa documentação, por exemplo, indo fazer a inscrição da criança na escola, com a documentação dela italiana, já tem uma outra forma deles verem. É claro que você vai conseguir fazer com o passaporte brasileiro, não tem problema. Mas se você chega com a identidade italiana, já é mais uma comprovação da comprovação que teus filhos são italianos, e isso vai facilitando a tua vida, ainda mais dependendo do comune que você for morar, né, da região. Então, esse é algo que eu considero muito importante, você trazer certidão de nascimento de todo mundo e o casamento transcrito. Por quê? Porque depois o cônjuge vai precisar desse documento para várias outras etapas aqui na Itália. E aí, ao invés de você chegar aqui, ainda ter que solicitar e ficar esperando, demora esses 2, 3 meses, já travou a tua vida ali. Já. Entendeu? Um outro documento muito importante que, assim, eu considero já ser feito no Brasil é o Códice Fiscale. Hoje existem modalidades de você fazer pelos consulados. Cada consulado ali tem uma regrinha, mas existe um formulário para você preencher. Preencher, isso. Eu falo compilar, para você Às vezes preencher. esquece. E aí, ali, você já chegando com o Códice Fiscale, que é um documento muito importante aqui para a chegada, né? Já facilita a tua vida, a vida do teu cônjuge, e é possível fazer isso a partir do Brasil, né? Depois disso, 2 documentos que eu considero muito importante. Toda a questão do histórico escolar, né? Apostilada, traduzida, validada, com o certificado de valor do comune, do consulado, e as vacinas traduzidas de forma simples, porque as escolas exigem a carteira de vacinação, tá?
E se você tiver algum problema de saúde crônica, trazer um laudo traduzido simples do teu médico, com o teu histórico. Olha, tal ano começou isso, aquilo outro, tal, tal, tal. Para quando você chegar aqui e tiver a primeira consulta com o teu médico de base, depois ir para o especialista, são termos técnicos, que às vezes no Exato. italiano a gente deixa um pouquinho a desejar. Então, se você já entrega isso para alguém que faça uma boa tradução, não precisa apostilar um documento como esse. Uma tradução Uhum. simples, bem feita, mas pelo menos te garante uma questão de saúde Para o médico mesmo ali de família já bateu o olho e já exato, entendeu o caso, né? compreensível. Uhum, É, exato, para a gente também exato. não demorar muito, porque senão ele vai falar, não estou entendendo, só que tem que traduzir, enfim, isso só vai demorando as coisas. É. E que eu ia perguntar sobre as crianças. O que você tem sentido? Tem muita gente vindo também. Só deixa eu falar. Cadê responder para o Léo? Léo, você falou como chama? É Codit Fiscale, tá? Não é Fiscalize, é Fiscale, viu? Já vou responder para o pessoal que vem morar aqui, acredito que não peçam tudo isso. Quem vem morar aqui, o Baldin da genealogia, quem vem morar aqui, acredito que não peçam tudo isso. Mas eu acredito que é sempre bom estar com mais documentos do que de menos, porque dependendo da coisa, é isso que eu até iria falar agora, sobre a questão das crianças, né? Você já citou a questão da vacinação, a questão das certidões, tem mais alguma coisa que é preciso fazer para matricular essas crianças na escola? O que você vê? Muitas famílias estão chegando mesmo com filhos, em várias idades. Olha, claro que dentro do sistema ali, da escola elementar até a escola média, vamos pegar ali de primeira, do prézinho, né, até a oitava série italiana, é obrigatório matricular a criança na escola, né? E aí, Uhum. com isso, você trazer o histórico escolar e os documentos pessoais da criança, em teoria, você já entra na escola. Claro que Ótimo. se você não tiver vaga naquele local, aí você vai ter que procurar outra escola. Mas em teoria é para ser mais simples, né? Uhum. A questão das matrículas na escola. Quando a gente já vai para um outro nível, que é o superiore, que aí já seria o ensino, como se fosse o ensino médio do Brasil, primeira, segunda, terceira do colegial, lá, Sim. né? O antigo colegial. Aqui funciona diferente. Então, quando você, nessa faixa etária, o ensino são 5 anos. Existem diferentes escolas, tá? Tem escola que você pode estudar só 2 anos, tem escola que pode estudar 3, mas a maioria são 5 anos, ok? Que depois é o que te dá direito a ir para a universidade É. pela pontuação que você faz. Nessa faixa etária aí, dos 14 até os 18 anos, tá? 19, é que é um pouquinho mais complicado, porque já tem data para você fazer a matrícula das crianças, que acontece sempre em janeiro. Você precisa encaminhar, né, os diplomas, os estudos que você fez aqui, para depois poder ver aonde que você vai ingressar, em que série que você vai ingressar. Os tipos de escola que você vai poder selecionar, porque daí ele é muito fatiado de acordo com as potencialidades. Então, Ó, quem quer ser médico vai estudar ciência esportiva, que daí é mais biologia, ótimo. ciências, né? Quem vai para a área econômica vai para o serviço socioeconômico, aí já estuda mais economia, direito. Então, você tem que ter um cuidado para poder selecionar melhor essas escolas. Eu até Ótimo. tenho vários vídeos sobre isso no meu canal do Aí é isso YouTube. que eu ia perguntar. Sim, que é Porque você a faz também família isso, né, Pé Juliana? na Itália com família Toniolo, porque eu vivi todas essas fases, né? E aí eu tenho playlists lá sobre as escolas na Itália, e aí você pode ouvir e entender cada fase. Tem bastante informação lá sobre as escolas, porque eu sei que é um ponto muito preocupante, né, para os É. pais. Outra dica que eu daria nesse caso é se o teu filho tem alguma necessidade especial, como o autismo, TDAH, hiperatividade, hiperativismo, né? Acho que chama. É hiperatividade também. Hiperatividade, você
você pode trazer um laudo do teu filho, tá? Pelo menos para informar a escola da necessidade que ele tem. Isso não significa que você vai conseguir ajuda imediatamente, um professor de suplência, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas que a escola já vai estar ciente e vai poder te fazer os encaminhamentos, porque aí você tem que passar por todo um Isso. histórico italiano para poder ativar serviços italianos, entendeu? Porque as escolas elas se apoiam diretamente na rede de saúde para esse tipo de coisa, dependendo do nível de dificuldade do teu filho. Caso contrário, é só uma informação mesmo, não, tem um grau leve. Então, uma informação para a professora, ela já vai saber como poder ativar. E aí respondo a pergunta do Léo Baroni. É. Elas ajudam no sentido, quando você vai lá e conversa sobre para ativar serviços para estrangeiros, que a maioria das escolas tem. E aí Tem. eles tiram os alunos de algumas matérias que eles não consideram vitais na vida de uma criança, como geografia, religião, música. Nessas aulas, eles tiram a criança e fazem um acompanhamento separado para dar um reforço e aumento do vocabulário italiano, tá? Todos os meus filhos passaram por esses tipos de reforços no início, mas eu tive que correr muito atrás disso, entendeu? E, por exemplo, para Júlia, no primeiro ano só ela teve esse tipo de ajuda. A partir do segundo ano, eu não Sério? consegui ativar no caso dela. Ela pegou uma Olha. professora bem, sabe? E ali foi difícil. Então, assim, a gente tem que ir atrás de tudo, sabe? Você tem É, que ir lá e, ó, é bate isso na aí. porta, vai Cavoca. atrás, vai atrás. Não vai cair do céu, Não. ninguém vai bater ali na tua porta e dizer, ó, oh, bem-vinda, Itália. Tá precisando de alguma coisa? Não funciona assim, É não infelizmente. mesmo. Deixa eu ver aqui. Bom, essa a gente já respondeu. Eu acho que até complementando, eu acho que a pergunta do Léo, né? Se é difícil encontrar escolas que aceitam crianças estrangeiras, quais seriam as principais barreiras? Não sei, Juliana, pela sua experiência. Quando a Júlia foi, eu não encontrei barreira nenhuma, mas assim, a Júlia foi para a escola, ela tinha 3 anos, né? Eu fiquei com ela ainda em casa no início, porque eu queria mesmo, e também meu marido que estava trabalhando primeiro, porque é aquela coisa, né, gente? Até você, né, se organizar Movimentar. financeiramente. Então, assim, um ficava em casa com ela e o outro ia trabalhar. Então, assim, não senti. Mas você estava com os filhos maiores. O que você percebeu? Assim, porque eu sei que tem algumas dificuldades de outras Sim. famílias que eu já ouvi. Eu, assim, de primeira, não enfrentei nenhuma É, dificuldade extraordinária, assim, por ser estrangeiro, no caso de aceitação na classe, né? tá. Em todas as classes que os meus filhos estudaram, tinha alunos estrangeiros. Até ontem eu estava conversando com uma mãe, ela falou, na classe são 26 alunos, só Ó. 5 são italianos de pai e mãe. 5. Caramba, o restante é estrangeiro. Tudo estrangeiro, e eles já são adolescentes, idade de 12 e 13 anos, Olha, entendeu? Então, é uma coisa que mudou muito ao longo dos anos. Então, eu não vejo mais. Hoje é muito misturado. Na classe do Gabriel também tinha muita mistura ai de que bom. nacionalidades e tal. Aí, quando a gente passa para o bullying, aí não depende de classe, de coisa, são pessoas, né? Eu passei por diversas situações de bullying, italiano, moldavo, sérvio. Hum, Então, assim, é pessoa, daí não é nacionalidade, entendeu? sim, Então, não. É outra coisa que a gente não tem controle. não. Só chegando, vivendo e entendendo e sabendo dialogar com a nossa família é que a gente vai conseguir estabelecer é, novos horizontes e saber como lidar, né, com isso para ajudar os Exatamente. nossos filhos também. É. Ó, o Léo perguntou mais uma coisa. Minha filha, se eu for mesmo para a Itália, vai estar com 7 anos. Fala também do valor, custo, das escolas. Acho Uhum. que é isso que ele quer saber. Acho que sim. Ô, Léo, vai lá no meu canal do YouTube que tem bastante Ah, dado para você, tá? Pé na Itália com família Toniolo. E aí, porque tem bastante detalhe nessa tua pergunta, sabe? Mas sim, tem um valor.
Mas aí depende do horário que a tua filha vai estudar. Se ela vai Sim, estudar só meio período, se vai estudar período integral, entendeu? Mas assim, se a gente fazer um comparativo de uma informação que vale para todo mundo, um comparativo entre o que você paga nas escolas uf, italianas com aquilo que você paga na escola brasileira, não existe. Assim, né? não, Creio que não não. existe. Não existe. Porque Entendeu? praticamente assim, né? O que vai ter de custo, ainda com 7 anos, Léo, você vai pagar o quê? A mensa, né? Que a gente fala que é a merenda deles na escola, os Isso. livros, mas ainda tem muitos bônus também de material escolar, que às vezes você consegue no Comune. Mas e uma mensa, assim, eu lembro que eu paguei para a Júlia, sei lá, uns 140 euros por mês, É que 130, depende, né? Porque né? se estuda período integral, é É, mais ou menos então, isso. Porque era eles integral. consideram 5 euros por refeição, Isso, por almoço, né? exatamente. Porque o É, lanche você tem que levar. E tem. aí você tem uma cota anual que você paga, que é o seguro, né, do filho Uhum. na escola, e mais uma contribuição para a escola, que aqui na minha região era 55 euros por ano. Então, assim, Por ano. exato. Lista de material escolar muito restrita, pouca coisa, não tem nada dessas Não, cartolina, papel crepom, não sei o que, celofane, cola. É bem resumidinho, assim, é muito diferente. não. Isso daí é total. E as pessoas, agora vamos mudar um pouco, nós vamos sair da educação, pessoal, vai colocando as perguntinhas aí. Nós vamos agora para a questão de como escolher uma cidade onde morar na Itália. O que teria que avaliar, Juliana? Quais são as suas dicas assim? Olha, isso daí também é uma pergunta top 10 aqui de quando eu abro caixinha, né? Gente, não existe mágica, mas existe pesquisa, tá? Sim. Existe um site aqui que se chama tutitalia.it, aonde ele dá dados gerais, demográficos, violência contra a mulher, até as cidades que têm mais Olha. propensão a abalos sísmicos. Você consegue Mamma pesquisar mia. tamanho detalhe que você consegue aprofundar com esse site. O que eu poderia te dizer? Isso tem que estar alinhado diretamente com o teu objetivo. O que você quer? Você quer tranquilidade ou você quer agitação? Você quer ficar no trânsito e ter que levar o teu filho para tudo quanto é lugar, ou você quer chegar para ele um pouco mais de autonomia? Você quer ver os seus filhos indo sozinho na praça e voltando para casa? Ou você quer ter uma vida de shopping e cinema, enfim, lugares mais fechados, né? Você quer promover experiências para os seus filhos, para você, de ir no supermercado a pé, usar bicicleta, ou para você tudo bem usar só o carro ou o transporte público, o que seja. São essas coisas que você tem que ir colocando numa balança e ir pesando aquilo que faz sentido para você. E aí eu saí de Curitiba, uma cidade de 2 milhões de habitantes. Nossa. Hoje eu moro em Valejo Sulminte, uma cidade de 18 mil habitantes. E E eu tem de tenho, tudo, né, e eu Juliana? tenho toda a infraestrutura que eu preciso, porque o É. que eu pensei? Para mim, eu queria essa qualidade de vida. Eu não queria mais ficar levando criança para cima e para baixo. Então, eu não queria mais usar o carro com a frequência que eu utilizava e nem muito menos ficar engarrafada no trânsito. Hum, Então, a gente de cara já falou: vamos para uma cidade menor, onde a gente vai promover outras experiências e dar essa qualidade para as crianças de saber o que é andar a pé, o que é pegar um ônibus, o que é exato. brincar numa pracinha, porque ali o meu bairro, eu Com morava na Rua tranquilidade. Verde, exato. Eu já não estava podendo mais deixar as crianças sozinhas irem na praça, né? Então, a gente colocou tudo isso na balança. E aí, mesmo vindo de uma metrópole, eu poderia ter escolhido Verona como uma Sim. grande cidade para eu morar, que tem 250 mil habitantes, o que tipo, não é nem um terço do que era em Curitiba, né? Mas eu não queria mais aquilo. Eu queria uma vida pacata, queria experimentar algo do interior. E aí eu fui em busca do quê? Tendo uma família grande, eu pensei, eu preciso ter supermercado, farmácia, É médico e escola. isso. Então, beleza, preciso achar uma cidade pequena que tenha tudo isso. E aí, ó, foi pesquisa, foi raio de ação, foi ver região, quero frio, quero calor,
quero meu objetivo é o trabalho, né? Com o que eu vou trabalhar? Em que local que eu preciso ir para ter acesso a mais oportunidades de emprego? Norte, sul, centro? Quais as atividades que talvez eu vá poder executar? Então, sabe, nesse momento o segredo é você se fazer perguntas. Porque aí você vai extraindo de você e do teu cônjuge e dos seus filhos o que vocês querem como família. Qual é a experiência? Porque ninguém vai fazer uma imigração para trocar 6 por meia dúzia. Correto? Exato. E também tá tudo bem se você quiser sair de Curitiba e ir morar no centro de Milão. Sim, Só também. que você vai ter os problemas de cidade grande, né? Você vai morar numa cidade grande, você vai ter problemas de cidade grande. Você vai morar numa cidade pequena, você vai ter problemas de cidade pequena. Qual o problema que você quer escolher? Né? Então, isso é muito importante. Custo de vida, centro da cidade, né? De grandes cidades, é mais caro de viver. Você vai para a periferia, é mais barato. E entenda-se, a palavra periferia não tem nada a ver quando você fala periferia do Brasil e periferia da Itália. Nada a ver. Então, cidades minúsculas aqui têm uma infraestrutura inacreditável. Exato. Então, não, tem comunas com 6 mil, 10 mil habitantes e tem de tudo. Tudo que você precisa tá ali. Claro que você tem um comune maior, às vezes dali 20 minutos, 25, mas é tudo muito perto, né, Juliana? Sim, tudo muito perto. Nesse ponto, por exemplo, aqui na minha cidade, é óbvio que o transporte público não é uma grande coisa, né? Sim. Eu moro numa cidade pequena, tenho que respeitar os horários. Sim. Mas fora isso... Tudo funciona. É, exato. Gente, a Ronise, ou Ronise, eu não sei, ele colocou ali, hoje em dia é aonde você conseguir aluguel, né? É tipo isso. É bem isso. É a casa que te escolhe, não é você que escolhe ela. Gente, isso é muito, assim, muito real, né? A gente chegou na Itália e a gente só foi encontrando, assim, as casas nos encontravam, porque, assim, muitas vezes não era ali que eu queria ficar, mas era onde tinha, porque você fala, meu, vai ter que ser aqui, sabe? Eu queria mais um pouquinho mais pra cá. Não, mais pra cá não tem agora. Você tem que aceitar esse aqui. Então, tudo isso, gente, tem que se trabalhar aqui, ó. Exato. Meu Deus do céu, porque senão é um choque tão grande com tanta coisa. E foi o que a Juliane falou. Na hora que ela estava falando essa diferença entre os centros grandes e umas cidadezinhas pequenas, nas cidadezinhas pequenas, eles fecham para o almoço, certo? Aí eles reabrem só mais tarde. Então, assim, muito da tradição cultural deles, a gente precisa estar preparado também para entender, sabe? Tudo isso. Tem coisa que não abre de segunda, tem coisa que fecha, sabe assim? É uns horários doidos. Num primeiro momento. Mas depois você vai entendendo que faz parte, é deles. Não dá pra gente querer mudar eles, né? A gente tem que se adaptar. Senão, não dá certo. Exatamente. A gente vai viver brigando, se descontentando. E não vai viver, né? Não vai viver. É péssimo. Juliane, custo de vida, que eu acho também que é uma das principais perguntas, sim, principalmente com crianças. Eu acho assim, pessoal, não sei se vocês que estão aqui na live estão dentro desse formato, que eu digo assim, famílias, porque hoje eu acredito que não que os solteiros e não que só os casados sem filhos não tenham que se preparar para essa mudança. Mas eu acho que quando envolve crianças, é o que a Juliane falou e é o que eu falei, tudo muda. Beleza, adulto se vira, mas com criança é meio difícil. Então, assim, se vocês quiserem perguntar, pessoal, até perguntas mais específicas, falem, porque a gente está falando, assim, até mais de famílias com crianças. Então, o custo, mais ou menos, Juliane, mensal, assim. Tá. Até, gente, vocês que estão aqui na live, se quiserem escrever aqui para nós, quantos filhos você tem e as idades, vai ser bem legal. Mas, assim, essa é outra pergunta que não tem como a gente colocar, né, um valor. Eu sei. Depende do gosto das pessoas, aquela coisa, né? Exato, depende muito do padrão de cada pessoa. E alguém ali escreveu, adolescente come muito. Sim, come muito. Ainda bem que você compra um pacote de macarrão aqui por €1 e mais um vidro de tomate por 80 centavos. Exato. Por 80 você faz uma pasta bem saborosa, né? Com certeza.
Mas hoje em dia, de acordo com uma última pesquisa, tá, feita por um site que se chama Numbeo, onde ele avalia o custo de vida das nações, né, do globo, hoje para a Itália ele traz um valor para uma pessoa em média de 1.600 a 1.800 euros por mês, ok? Uma pessoa. Obviamente que esse valor ele pode ir para muito mais, dependendo do valor do aluguel, né? Se a pessoa vai alugar uma casa sozinho, se vai dividir um quarto, enfim, aí o céu é o limite, tá? Então, como que hoje eu preparo as minhas famílias, né? Uma vida média, ok? Dentro de um limite. Você não é sobreviver, mas é você viver. Dentro de um padrão ali adequado, sem grandes e mirabolantes coisas. Uma família de 4 pessoas, um casal e 2 filhos, dali das idades até 10, 11, 12 anos, você consegue viver numa média ali entre 2.000 e 2.500 euros. Isso aí. Ok? Você vive. Aí, se você tem já, as crianças já são maiores, principalmente meninos, né? Aí você já coloca ali uns 300 euros a mais por mês, porque aí o que mais pega é a comida, né? Que é barata aqui, tá, gente? Sim. Isso, olha, alimentação, vestuário, educação e saúde é considerado como direito universal aqui na Itália. Então, por isso que você consegue. Hoje eu fui na Primark. Vocês querem ver uma coisa? Ó, Ai, mostra. Gente, eu aproveito, e é verdade, porque assim, a gente não pode comparar o custo de vida que a gente tem no Brasil e comparar aqui, porque vocês vão falar assim, 2.500 euros, 3.000 euros, não faça conversão, vocês têm que fazer assim, com 2.500 dinheiros, eu consigo viver no Brasil com 2.500 dinheiros? Não consigo, com 4 pessoas? Imagina, vou pagar malemar isso de escola, e olha lá ainda. Então assim, não, é muito diferente, então não usem essa comparação, né, Juliana? Sem dúvida, não usem essa comparação, até porque daí aqui você vai ganhar em euros num salário médio do norte da Itália de 1.300 a 1.600 euros aí para um trabalho de operário, tá? Sim. Então, se o casal trabalha, você consegue ali viver bem com 3.000, 3.200, 3.300 euros. Entendeu? Por isso que o planejamento financeiro saindo do Brasil, ele é extremamente importante para esse primeiro ano de Itália. Porque normalmente o marido sai para trabalhar e a esposa acaba ficando em casa. Exato. Agora, quando é o contrário, que o marido é o cônjuge que ainda vai ter que aguardar o permesso de soggiorno, aí você tem que realmente fortalecer o pilar financeiro, porque a maioria dos empresários não contratam sem a documentação, tá? É possível? Acontece? Sim. Mas, ó, gente, entre de 1 a 1 milhão... Não é uma regra, não pode se basear numa experiência, né? Uma aqui no universo. Exato. Não. Então, assim, ó, pra vocês verem, eu comprei essa blusinha aqui hoje lá na Primark. Eu adoro a Primark. Adoro. Eu também. E aí é o seguinte, ó, 3 euros, entendeu? Gente, 3 euros. Nossa, é sensacional. E aí, então, para entender que a roupa, ela não custa um absurdo, que nem às vezes você vai ter que comprar alguma coisa para o filho da gente no Brasil. Nossa. Depois você tem lojas aqui como a Primark, por exemplo, aonde você tem camiseta para criança por R$ 2,50, R$ 1,50. É isso, é 1,80, entendeu? Para os exato. menorzinhos, então é mais barato ainda. Então você tem possibilidades, né? O acesso, o poder de compra que é muito diferente daquilo que a gente tem no Brasil. Então eu considero que esses valores, obviamente que eu estou considerando um aluguel de 650, 700 euros, que, né? Mas pode dentro ser de mais. Exato. Normalmente, daí, é claro, vai depender da região que você for morar, o tipo de casa que você quer, entendeu? Então.
Aí O pessoal tá chama no perguntando. limite, né? A pessoa quer Ah, comer no restaurante todo dia, ou vai fazer coisa mais em casa, ou quer viajar todo final de semana, ou, né? Então, e uma outra coisa, gente, não sei se aconteceu com você, Juliana, ou com quem tá aqui também, que já mora pro nosso lado aqui, que é a gente diminuiu muito o consumo de carnes. Aí você vai falar, hum, ué, Amanda, mas. Porque, gente, a gente se, sei lá, se descobre, eu acho, no lugar também. E você tem acesso a tantas outras variedades de massa, de é, verduras, de legumes, de coisas, e são mais simples, porque no nosso almoço do Brasil é arroz, feijão, uma carne, uma salada, um refogado, não sei o quê. Pelo menos assim, depois que a gente mudou, a gente foi reformulando, então assim, não, carne não é todo dia que tem em casa, mas assim, a gente passou a comer mais legumes, mais verduras, assim, a gente fez uma adaptação tão grande e assim, ficou super saudável, e não que a gente não possa comprar carne, mas eu não sei se também deles não tem muito costume, hum, porque eles não são tão carnívoros como sim. nós, né, brasileiros somos, então assim, gente, é uma adaptação assim, que foi acontecendo natural. Mas Sim. existem as carnes, tá, pessoal? Existem. Existe, não, e é até mais porque é uma dieta mediterrânea, né? Então, É, eles são mais habituados realmente a comer mais verduras, mais legumes, mais a parte de proteína, né? Os queijos, sim. presuntos. A gente tem uma variedade enorme. Aqui eles comem Nossa. muita carne de porco, então você vai ver vários tipos de corte de carne de porco. Tem carne de coelho, carne de Nossa. cavalo. Meu Cavalo. Deus. Então assim, é uma variedade, né? Então não é Sim. porque é mais caro ou é mais barato. É possível comer carne sim, É, mas é que você vai entrando no fluxo da nação e aí você vai mudando alguns hábitos também. é muito louco isso. É, Pessoal, vocês estão perguntando sobre empregos. Eu acho que não vai dar tempo, porque eu tô vendo aqui faltam 10 minutos para live, meu Deus. Eu acho que emprego até é algo mais específico, né, Juliana? Não sei se você também fala sobre isso nas mentorias. sim, sim, eu É? falo sobre a parte de trabalho. Obviamente que eu não consigo entrar na especificidade da coisa aqui, área X, área Y, mas, por exemplo, alguém escreveu da TI. TI é uma área Isso. muito requisitada aqui na Itália, com excelentes trabalhos. Agora, fisioterapia, tudo que é ligado à saúde, saiba que você vai ter que fazer muita certificação, tá? Muita validação. Por quê? Porque é a área da saúde. Assim Hum. como foi bem profundo aí no Brasil, anos de estudo, provas, enfim, vai ser a mesma coisa aqui, né? Então, eu entendo que a área de fisioterapia é uma área boa, por quê? Porque a gente tem muito idoso, né? E Uhum. aí necessita desse tipo de cuidado. Sobre empregos gerais, o norte da Itália, para a área logística, ela é muito propícia, né? Por quê? Porque a gente tem Uhum. grandes centros aqui da moda. Então, centro de distribuição da Giorgio Armani, da Zalando, da Amazon. Então, esses grandes centros propiciam, né, os Sim. famosos CDs, propiciam uma gama de muito emprego. Para quem dirige o muleto dentro de Nossa. fábricas, área elétrica, mecânica, toda essa área mais braçal é um mercado bem interessante aqui na Itália. Aí o turismo, né, gente? A área de restaurantes, hotéis. Então, tudo isso serviços assim, tipo de chefe de cozinha, garçom, E camareira, camareira. camareira. Então, esses serviços, né, gerais para atender os hotéis, os resorts que tem aqui, né, sempre tem bastante área de emprego. Modelista, não sei te dizer, mas eu sei que você está vindo para o país da moda, né? Então, se você conseguir comprovar a tua experiência, possivelmente Nossa. você consiga um trabalho na tua área, né? Uma dica que eu posso dar para vocês é sobre o LinkedIn. Eles usam muito o LinkedIn aqui na Itália. Então, se você está se organizando para vir, já vá fazendo o teu cadastro no LinkedIn, já vá atualizando, já vai fazendo ali e principalmente dentro do modelo europeu. Procura aí na Sim. internet, currículo no modelo europeu, e já vá atualizando isso. E até para você dar uma olhada nas vagas, Claro. joga lá, tipo, né, vagas de trabalho na região X, para você ver o que, Uhum. que vem fora. Não adianta, gente, é pesquisa, tá? Não tem passe de mágica. Você é o maior interessado na sua própria vida e na sua mudança.
Então, você vai ter que dedicar tempo a ela. Exatamente. Ai, caramba, não vai dar pra gente responder tudo. Mas tem um, olha, tem uma, cadê ele? Aqui, o Alexandre, ai, passou. Não, Alex. Ele falou assim que ele tem 45 anos, a esposa tem 46, eles têm um menino de 9 anos. Eu não sei se você está perguntando se a sua idade da sua mulher é tarde para vir. Acredito que não, né, Juliana? Não. Deixa eu ver Inclusive, quem. para essa faixa etária, a Itália tem muito interesse de fazer recolocação no mercado de trabalho. E eles Ó, oferecem cursos gratuitos, ó sabe? lá. Então, eu acho que vale muito a pena você já começar a pesquisar, tipo, corsi gratuiti na região, né, nella regione tal. E aí Tá. você já vai vendo o que Ó, vem fora, às vezes para uma transição de carreira, ou às vezes na tua área. Obviamente, se alguém trabalha na área administrativa do Brasil, ou é um advogado no Brasil, gente, vai ter que se nossa. mexer para o quê? Para entender a legislação daqui, para entender as regras financeiras, econômicas, administrativas, né, do novo país. Então, não é que é impossível você trabalhar na tua área, você só vai ter Exato. que se mexer um pouquinho mais, né? Fazer algumas Alex, adequações. exato. Alguns cursos você tem que provar se você já consegue fazer do Brasil, tá? Porque tem muita coisa hoje online que já te dá certificação Olha, online mesmo, que não tem nada empresarial. Eu agora, semana que vem, eu sou professora da Associação de Empresários de Vila Franca. E aí eu vou dar um curso lá. Que são cursos gratuitos. Veja, esse é justamente um curso para mulheres empreendedoras em início de carreira, gente. entendeu? Então, assim, bem legal o projeto que eles fazem, é Olha, tudo gratuito, entendeu? É meu Deus. financiado por fundos do governo. Então, hoje, né, que eu sou professora dessa associação, eu consigo, estou começando a entender melhor esse mercado de trabalho, como é que Sim. funciona, até para poder trazer esse conteúdo aqui na internet e as pessoas poderem ter acesso a esse tipo de possibilidade dentro das suas regiões, porque Sim. assim como tem uma associação de empreendedores aqui na minha, deve ter em vários lugares da Com Itália, certeza. né? Nossa, super válido, Então, Juliana. vou começar a Nossa. vivenciar essa experiência para depois poder trazer o conteúdo aqui para todo mundo e ajudar mais a galera. Nossa, Alguém sem perguntou dúvida. sobre o glúten aqui. Ai, perguntou. Também tem uma que mora nos Estados Unidos, que vai para a Itália. Minha preocupação é a escola. Ó, se você depois ver a nossa live, no início a gente falou bastante, né, Ju, Sim. disso daí. Nós vamos tirar Uhum. suas dúvidas, se você ver a live gravada depois. Sim. Sobre glúten, se teria problema. Cadê? Aqui, ó. Não, Intolerante à glúten, lactose e glúten. não, glúten e lactose são alimentos assim que tem muito nos mercados italianos hoje em dia, tá? Você não vai ter Exato. problemas e os preços não são disparados, sabe? Não tem tanta diferença, então você não vai ter problema com relação a isso. Bom, como eu falei agora há pouco, né? Fisioterapia É, é área da saúde, com certeza é burocrático e você vai ter que ralar para conquistar o teu espaço por aqui, mas não é impossível, tá? tem que Só precisa validar depois. diploma, né, Ju? Exato. E você chegar aqui, começar a conectar com as pessoas certas. Quando você for fazer a validação disso, daí sim você vai encontrar mais informação, porque realmente tem pouca coisa na internet a respeito disso. Tem. Para finalizar, para a gente encerrar, pessoal, que essa eu quero fazer essa pergunta. Você recomenda algum profissional, digo, terapeuta, psicólogo, não sei, para ajudar também nessa preparação dessa mudança? Com certeza. A minha mentoria ela é baseada em 4 pilares: Olha lá. emocional, financeiro, cultural e esqueci o. Volta a fita, volta de novo. Tem algum aluno meu aí, gente? Me ajuda. Ai, Os financeiro, brancos que dá na emocional. gente. Nossa, vê se tem cabimento uma coisa dessa. Mas Financeiro, né? enfim, Não, financeiro. financeiro, emocional, Cultural. cultural, linguístico. Linguístico, pelo amor Linguístico. de Deus. Pronto. Então vamos lá. Volta a fita. A minha mentoria é baseada em 4 pilares: financeiro, linguístico, emocional e cultural.
tá? Dentro disso, de tudo isso que eu venho vindo, nessa experiência já de mais de 100 famílias que imigraram através dos meus programas, o pilar emocional é o que precisa estar mais preparado. Porque se você despirocar, mesmo com dinheiro, não vai resolver nada na tua vida. Então, se tem um profissional que eu posso indicar, seria realmente um psicólogo, um terapeuta, para fazer esse acompanhamento junto com a tua família, te ajudar naqueles processos que falamos no início da live, né? Desapego, apego emocional, né? A dependência emocional, saber que você possivelmente vai passar por uma transição de carreira, que a tua vida vai mudar, que o status da Itália é outro, essa vida mais slow, entender sobre objetivos, sobre o próximo passo, sobre você mirar o futuro, né? Diminuir a ansiedade, ter mais paciência, enfim, equilibrar todas essas coisas num conjunto e depois treinar aqui, viu, gente? Que não é que dá certo. Só que o detalhe é o seguinte, a gente despiroca, mas sai rápido. Você entende? Você endoidece, mas você endoidece rápido, já sai e já vai para outra. Esse é o segredo. Porque se você entrar numa veia de vitimismo, acabou a imigração para você. Principalmente pai e mãe, e eu digo mais, mãe, porque as mulheres são colunas na casa. Elas são aquelas que trazem o centro, né? E que ajudam nesse equilíbrio, nessa harmonia do lar. Então, mulheres, prestem atenção nisso, cuidem da sua saúde mental para poder ter um apoio importante para os seus esposos na imigração. Sim. Respirem fundo, né? E vai! Respira e não pira. Se pirar, exatamente, melhore logo. Exato, porque não dá para ficar muito tempo pirada, não. Porque a família precisa de você. Que demais, Ju. Ai, teve acho que uma aluna sua aqui que valeu muito a pena. Ela falou, Keila. Ai, a Keila, sim. Oi, Keila. Que bom, que bom. Gente, ó, tá aí a Juliane. A gente tirou, assim, algumas dúvidas. Falamos de curiosidades, compartilhamos experiências. Essa live vai estar gravada, mas assim, gente, a Ju segue a gente da Grombone. Então, assim, se vocês quiserem, podem ir atrás dela. Mandem no direct. Vejam os vídeos no YouTube, que ela tem muita coisa boa, muito conteúdo para vocês já começarem a pensar, sabe assim, e terem ideia de como que as coisas funcionam do lado de cá. E outra coisa, né, Jô? Muitas vezes a gente fala algumas verdades, tá? Sim. Porque assim, e não é nem jogando balde de água fria, mas a gente precisa falar muitas vezes as verdades que vocês podem enfrentar, não que todo mundo enfrenta, porque cada história é única, mas assim, todo mundo precisa estar preparado para várias experiências, assim, sabe? Não focar só que, não, comigo não vai acontecer, comigo... Assim, seja otimista, mas eu acho que, assim, tem um leque de coisas que podem acontecer e podem não acontecer com você, mas esteja preparado. Sim, é isso aí. Né? Você elevar o teu nível de consciência na imigração é um dos passos mais importantes para você obter o sucesso nela, né? Estamos falando aqui que somos as colunas da casa, os pais são uma referência muito importante para que os filhos tenham sucesso nesses próximos passos. Então, você elevar o teu nível de consciência, começando pela sua cidadania italiana, né? Sim. Começando por ali, você imigrar legalmente, você procurar, né, uma empresa confiável para você poder fazer a tua cidadania, para você tirar, porque hoje, gente, o que mais tem é treta nesse universo. Né? Então a gente precisa realmente ficar de olho e ter fé e esperança, sabe? Acreditar é um passo extremamente importante na tua mudança, porque se você pode ter toda a teoria, agora se você realmente não acreditar naquilo que você vai fazer, não vai para frente. Não. Porque sempre em algum momento o medo vai querer te dominar e vai querer te tirar da estrada certa, né? Então confia, acredita, independente de religião, de sei lá o quê. Sim. Mas sabe, existe um Deus que realmente ele quer o bem dos seus filhos. Então, olha para ele, entrega na mão dele os seus desejos, as suas vontades, mas você executa, tá? Que é nós que governamos aqui nesse mundo aqui, beleza? Exatamente. Não espera que tudo vai cair do céu, porque não vai. Não.
Que bom, Ju, obrigada, viu? Obrigada mesmo, mais uma vez. Que bate-papo bom, gente, que delícia. Passou assim voando. Nossa, acho que a gente deixou muito conteúdo para o pessoal assistir depois. E com certeza vamos ter mais lives, tá, gente? Para falar com a Juliane de coisas que nós não conseguimos falar, mas vai estar salva também lá no nosso YouTube, no nosso canal e também no Instagram. Legal. Ju, beijo grande para você, viu? Obrigada, viu, pela oportunidade. Conheci aí também o teu público. Que e bom, que bom, isso mesmo. Beijo, viu? Fê, beijo. Beijo, gente. Até a próxima live. Até a próxima. Beijo.